Eu estou desenvolvendo um jogo digital e apesar de ter entendido a importância do protótipo de papel, eu não consigo visualizar como funciona ou até mesmo como fazer isso para um jogo digital. Já deve estar sabendo que a gente lançou nosso primeiro curso online, o Criando Jogos Incríveis. E junto com o curso, a gente tem um grupo no Telegram exclusivo para os alunos, onde todo mundo fica se ajudando, trocando ideia, né, ajudando as pessoas a desenvolverem seus jogos. E o nosso curso, assim como todo o nosso conteúdo aqui do canal, ele é focado em game design. Não importa se você está fazendo board games ou se está fazendo jogos digitais. O nosso objetivo é te ensinar a criar jogos incríveis, independente da plataforma que tu está usando. Então, um dos nossos alunos, o Pedro Henrique, ele teve uma dúvida sobre como criar protótipos de papel para jogos digitais. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. No nosso curso, a gente ensina a criar o teu próprio protótipo, né? A gente ensina o que precisa um bom protótipo, como criar um bom protótipo, o que tu está buscando quando está criando o teu protótipo. E a gente fala sobre protótipo de papel para jogos digitais, né? A gente fala sobre a importância disso no desenvolvimento do jogo. Né? Um pouco sobre esse assunto tem nesse vídeo aqui, que eu falo sobre a importância de tu criar jogos de tabuleiro, independente se tu está criando um jogo digital ou não. Como o jogo de tabuleiro te ajuda a se tornar um game designer melhor, né? Ajuda a tu melhorar o teu game design, ajuda a tu criar um game design mais intuitivo, que as pessoas vão conseguir jogar de maneira mais fácil. Mas vai além disso. O protótipo de papel, ele é mais do que isso. O protótipo de papel, ele é uma forma de tu obter respostas sobre o teu jogo antes de tu perder tempo programando. E muita gente do mundo digital, né, tem esse preconceito com o protótipo de papel, né? Diz, não, eu estou programando um jogo digital, porque eu preciso de um protótipo de papel, né? Não preciso disso aqui, né? Quer que seja de papel, caneta, né? Mas o que as pessoas não entendem é o poder do protótipo de papel, né? O que o protótipo de papel serve, né? O protótipo de papel, ele te ajuda, ele agiliza o teu processo de programação e tornar o teu jogo digital, né? É por isso que eu falo para fazer um protótipo de papel, né? É por isso que todas as grandes empresas fazem protótipos de papel de seus projetos, né? Porque é mais rápido, né? E tu responde muitas perguntas com o protótipo de papel. Perguntas que tu vai ter quando estiver programando teu jogo digital. Tu vai ter essas perguntas, não se engane, né? Então é melhor tu respondendo da maneira mais rápida e fácil, né? Então por isso que o protótipo de papel, ele é muito importante, né? Então não tem esse preconceito pensando que não é pra ti o protótipo de papel. Se tu tá programando um jogo digital, o protótipo de papel vai te ajudar e muito. Vai economizar muito teu tempo e tornar teu processo muito mais rápido e fluido. A grande questão do protótipo de papel, na verdade, de qualquer protótipo, é tu saber qual a pergunta que eu quero responder com esse protótipo, né? Isso é uma coisa que eu ensino no curso e que eu sempre falo para todos os meus alunos, né? Tu tem que saber qual a pergunta que esse protótipo pretende responder, né? Quando tu tá fazendo um protótipo de papel, tem algumas perguntas que tu não consegue responder por causa das limitações do papel, né? Porque o papel tu não consegue criar as coisas em tempo real, né? Tu não consegue criar um jogo de tiro onde tu tá atirando, o inimigo tá reagindo, né? Então, a questão do tempo real é uma coisa que fica limitada no papel. Mas tu consegue responder diversas questões no protótipo de papel. Mas tu tem que saber qual a pergunta que tu quer responder. Por exemplo, tu quer responder sobre se o teu level design tá interessante, né? Onde o teu jogador tá andando, se isso tá interessante, tu consegue responder isso no protótipo de papel. Se tu quer responder se tem inimigo suficiente na fase, isso tu consegue ter uma resposta aproximada no protótipo de papel. É claro que só quando tiver o jogo programado e agindo em tempo real que tu vai ter a resposta certa, mas o protótipo de papel ele te dá uma aproximação de quantos inimigos tem na fase. Se tu quer entender se os movimentos que tu tá dando pro jogador são suficientes, se tu tá dando escolhas relevantes o suficiente nos movimentos do jogador, né? Se atirar e andar é o suficiente, ou precisa de atirar, dar rolamento e dar facada para ser o suficiente. Né? Tu consegue entender se esses conceitos de game design, né? Se os movimentos que você está dando para o teu jogador são o suficiente, se as escolhas que você está dando para o jogador são escolhas relevantes. Tu consegue no protótipo de papel responder questões sobre narrativa. Tu consegue responder se a narrativa do teu jogo está fazendo sentido. Ah, eu passo por essa fase, daí eu ganho esse benefício e respondo essa pergunta sobre a narrativa. Na próxima fase eu tenho mais uma dúvida sobre onde é que está a princesa, daí eu tento achar a princesa e ela está em outro castelo de novo, né? Então, o importante quando tu está criando um protótipo de papel é entender qual a pergunta tu quer responder, né? Quais são as dúvidas que tu quer responder antes de começar a programar, né? Tu quer responder se teu loop básico está fazendo sentido, então tu precisa entender se as movimentações que tu dá pro teu jogador fazem sentido, se as ações que tu dá pro jogador fazem sentido. É claro que quando tu programar isso, tu tá mirando, tu tá atirando, tu tá dando soco, vai ser diferente. Mas se não tá legal no protótipo de papel, se não tá nem um pouco legal, vou te dizer, não vai estar legal quando tu programar. Então, a primeira coisa que tu vai fazer quando tá criando um protótipo de papel do jogo digital é tu vai transformar ele em turnos, né? Quase sempre quando tu cria um protótipo de papel, tu precisa tirar o elemento do tempo real, né? Então, quase sempre tu vai tornar o jogo meio que em turnos.
certo? Então no caso do Theo, que é também um dos meus alunos, ele tinha um jogo onde tu vê de cima o teu personagem, tu anda e ataca, né? O loop básico é sobre batalha. Então ele fez um jogo de turnos, ele fez um grid quadrado, né, com vários riscos, vários quadradinhos, e daí o personagem andava os inimigos andavam, o personagem andava, os inimigos andavam. E daí era isso, daí tu podia andar e atacar, eu acho que podia fazer 2 ações. Então ele tornou o jogo em turnos. Isso permitiu ele ver quantos inimigos ele precisava mais ou menos por sala, permitiu ele ver se, cara, eu acho que precisa de mais movimentos, além de atacar, precisa ter um rolamento, precisa ter um ataque com mais distância, precisa ter um especial, quanto de vida era suficiente, quantos inimigos, né, poderiam bater, né, qual era o dano dos inimigos. Ele conseguiu ver tudo isso só com aquele modelo em turnos, né? Então quando tu estiver criando um protótipo de papel, tu precisa tornar o teu jogo em turnos, né? Precisa pegar ele e transformar ele em turnos para aí tu entender mais ou menos como o jogo vai funcionar. E é claro que dessa vez tu vai estar olhando para as decisões de game design dar pro teu personagem, né? No caso, o Pedro Henrique, ele tá fazendo um jogo do estilo Gallery Shooter, né? Que é aqueles jogos do fliperama, da época do fliperama, que a gente pegava uma arma e ficava atirando nos inimigos passando, né? No caso dele, além dos inimigos passando, tu também vai ter um personagem em tela que tu pode mexer para os lados. Então, nesse caso, como é que tu pode criar um protótipo de papel, né? E o que tu quer com um protótipo de papel? Essa é a grande questão que tu tem que ter na tua mente, né? O que eu quero responder com esse protótipo? Isso é muito importante, né? Tu saber qual é o teu objetivo com cada protótipo que tu cria. Então, ele não quer responder se apertar os botões, se o game feel tá legal. Isso ele não quer responder porque isso ele não vai conseguir responder com um protótipo de papel. O que ele quer responder é, cara, o layout da fase tá legal? Né? O lugar onde o meu personagem pode se esconder, o lugar onde os inimigos estão se escondendo, o lugar onde os inimigos estão aparecendo, isso tá interessante? Porque isso ele consegue fazer com o protótipo de papel. Ele consegue fazer lá, ele cria um modelinho de fase, coloca aqui o barrilzinho para os inimigos se esconderem, coloca umas portinhas por onde os inimigos vão nascer, e com isso ele consegue entender um pouco como é que vai ser o level design do jogo dele, né? E faz de novo o esquema por turnos. No teu turno pode se mexer até 3 espaços e dar um tiro. E daí ele cria os espacinhos na tela para ele poder mexer para os lados, certo? E dá tiro no inimigo que está na frente dele, certo? Então ele já permite o jogador entender um pouco, né? Ah, não, então só mover e atirar não é suficiente. Eu preciso também de um rolamento. Ou não, eu preciso poder ter outras armas. Preciso talvez ter um power-up de arma que me deixe dar 2 tiros no turno, em vez de um tiro só no turno. E daí ele consegue responder umas perguntas, né? Tipo, a quantidade de inimigos está interessante, de onde os inimigos estão aparecendo está interessante, está vendo o jogador que está constantemente se mexendo, né? As opções que o inimigo tem de se esconder, isso está criando uma dinâmica interessante, né? E daí para o jogador, as opções que eu estou dando para ele são decisões significativas ou tem uma decisão otimizada, muito fácil de fazer, né? Então ele começa a entender algumas coisas sobre o jogo dele. Mas é isso, ele tem que ter um objetivo naquele protótipo. O objetivo dele não é ver como controla o jogo. O objetivo dele é o set de movimentos que eu estou dando para o meu personagem. É interessante? Esse é um objetivo que tu consegue responder com o protótipo de papel. Eu sempre digo, para jogo digital, o protótipo de papel ele responde muitas dúvidas sobre level design. Muitas dúvidas. Tu pode desenhar uma planta baixa da tua fase, se for um jogo making em first person, né? Ou se for uma plataforma, tu pode literalmente desenhar a plataforminha que o inimigo vai subir, né? Tem vários, tu procura no Google Paper Prototype, tu acha muita coisa, né? Tu acha de aplicativo, tu acha de jogo, né? Se procurar Game Paper Prototype, tu acha muita coisa. Teve uns caras que fizeram um jogo no estilo Zelda com protótipo, e cara, é incrível, eu vou botar o vídeo aqui aparecendo, que eles fizeram uma telinha e eles vão andando e o fundo vai mexendo até, daí tem o botãozinho, que tu clica no botãozinho e o boneco ataca, daí quando chega num personagem, no NPC, o botãozinho muda para um botão de fala, daí ele clica para falar com o personagem, né? Ele tem um menu, ele clica no menu, daí vem a tela de menu. Eles fizeram tudo isso em papel, antes de programar uma linha sequer, eles fizeram tudo isso em papel. Cara, e é incrível, esse vídeo ele é realmente incrível e mostra como tu não tem limites porque tu pode fazer no protótipo de papel, né? É claro que tu não vai ter todas as respostas que tu precisa ter para criar um jogo digital, mas tu não tem limites porque tu pode fazer. Tu pode fazer um jogo de luta, tu pode fazer um FPS, né? É mais difícil fazer um FPS porque tu vai ter que desenhar as coisas em perspectiva de primeira pessoa, né? Isso é um pouco mais difícil de tu fazer, né? Mas um jeito de tu criar um protótipo de um jogo em primeira pessoa é pegar teu celular. Pega isso aqui, ó, pega teu celular e finge que isso aqui é tua câmera. E finge que tu tá jogando aqui. Grava andando assim, ó, andando, daí finge que tu tá atirando, que aparecem os inimigos, né? Pega aí das pessoas, pega um stick figure de papel assim, coloca na frente da câmera pra mostrar, tipo, ih, inimigo aqui, daí tu finge que tu tá atacando.
Tu pode fazer assim um protótipo de um jogo FPS, né? Um jogo de luta, de novo, ele não vai ter reação em tempo real, mas tu pode tornar ele em turnos. E aí tu vai entender se no jogo de luta, cara, se só defesa, soco forte e soco fraco é a questão suficiente, a opção suficiente pro teu jogador. Ou não, talvez precise de um chute, talvez precise de uma voadora, né? Tu começa a entender se as decisões de game design, se as opções que tu deu pro teu jogador são suficientes, né? Então, um protótipo de papel, ele é uma ótima decisão e eu digo que ele é um passo crucial para qualquer jogo. A jornada de criação de jogos, ela é uma jornada muito longa, né? Eu sempre falo isso, falei isso no último vídeo, falo isso em vários vídeos, né? É escalar uma montanha, né? Por isso que os nossos alunos são os alpinistas do game design, porque eles estão escalando uma montanha, que é muito difícil de escalar, né? Então, todo o tempo que tu puder economizar para responder perguntas, economize, né? Se tu pode responder uma pergunta num papel, numa folha de papel, tu consegue desenhar e testar em meia hora, faça. Não fica programando por 2, 3 horas para testar uma coisa que tu podia estar testando em meia hora, né? Então, o game design tem muito sobre tu ganhar tempo no teu processo, né? Tu tornar o teu processo mais ágil. Quanto mais ágil for o teu processo, mais tu vai aprender com o teu jogo. E quanto mais tu aprender com o teu jogo, melhor vai ser o teu jogo. Mas você sabe como é que é o Criando Juntos. Eu não pretendo dar a resposta certa para as perguntas que tem aqui, né? O nosso objetivo é a gente juntos estar ajudando um game designer a dar o próximo passo para a criação do seu jogo. Então deixa aí embaixo como vocês fariam um protótipo de papel de um jogo de tiro, de um jogo de luta ou de um gallery shooter, que é o caso do Pedro Henrique. Se vocês tiverem outras dúvidas ou outras questões que vocês querem que eu responda aqui nos vídeos, deixa aí embaixo, comenta aí que pode ser que o próximo Criando Juntos seja sobre o teu jogo, sobre a tua dúvida. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis!